Um viúvo negro falido comprou uma jovem de 19 anos que estava sendo leiloada por seu pai e sua mãe, US$ 20 pelo último lote do dia. Uma jovem de 19 anos, saudável e obediente, anunciou o xerife, sua voz ecoando pela praça empoeirada. Em Lakewood Springs, o sol de junho batia impiedosamente enquanto os moradores da cidade assistiam, alguns em silêncio constrangedor, outros com interesse mórbido no espetáculo grotesco que se desenrolava diante deles. Isaiah Montgomery, um viúvo de 42 anos e o único homem negro, dono de terras na região, estava atrás da multidão com os punhos cerrados. A jovem na pequena plataforma improvisada mantinha os olhos fixos no chão, o cabelo desgrenhado cobrindo parcialmente um hematoma recente na bochecha. Os pais dela, um casal desgastado por uma vida difícil, assistiam à cena com expressões vazias. $25, gritou uma voz rouca do outro lado da rua. Frank Holloway, dono da taverna local, levantou a mão com um sorriso que não escondia suas intenções. A moça tremeu visivelmente. $30. Uma segunda voz se pronunciou. Walter Schmidt, um fazendeiro conhecido por seu temperamento violento, especialmente depois de alguns drinks. Isaiah fechou os olhos brevemente. $30 era praticamente tudo o que lhe restava depois da seca que devastou sua pequena plantação. Era o dinheiro que ele havia guardado para comprar sementes para a próxima safra. Era sua última chance de salvar a terra que tanto trabalhara para adquirir após a morte da esposa. $50. A voz grave de Isaías cortou o murmúrio da multidão. Um silêncio absoluto tomou conta da praça. Dezenas de rostos brancos se viraram simultaneamente em sua direção, expressões de choque e indignação mal contidas. O pai da menina estreitou os olhos, a boca contorcida, em uma mistura de desprezo e ganância. Não vou dar minha filha para uma mulher de $70. Isaiah interrompeu, aproximando-se do centro. Em moedas de ouro agora, o xerife pigarreou, visivelmente desconfortável. Sr. Montgomery, não creio que a lei diga que qualquer homem livre pode participar de um leilão público, disse a Isaiah, sem desviar o olhar. A menos que queira explicar a um juiz federal por que recusou o lance mais alto. Pela primeira vez desde o início do leilão, a jovem ergueu os olhos. Por um breve instante, seu olhar encontrou o de Isaías. Não havia esperança ali, apenas resignação e um cansaço profundo demais para alguém tão jovem. $70 uma vez, anunciou o xerife relutantemente. Holloway e Schmidt trocaram olhares, mas ninguém mais deu um lance. Vendido, o xerife declarou batendo seu pequeno martelo. A praça irrompeu em murmúrios indignados. Enquanto Isaiah se aproximava para finalizar o pagamento, flashes de memória o assaltaram. Sua falecida esposa, Abigail, sendo humilhada na mesma praça anos antes quando tentaram expulsá-los da cidade. O túmulo simples onde ela havia sido sepultada 2 anos antes, vítima de uma pneumonia que nenhum médico local se dispusera a tratar, a solidão sufocante de sua cabana desde então. A jovem desceu da plataforma com passos hesitantes. De perto, Isaías podia ver outros hematomas mais antigos em seus braços. Ela mantinha os olhos baixos, como se tivesse aprendido da maneira mais difícil que olhar para cima significava punição. Qual é o seu nome? Perguntou ele, mantendo uma distância respeitosa. Sarah, ela respondeu num sussurro quase inaudível. Sarah Collins? A Isaiah assentiu. Sou Isaiah Montgomery. Eu sei quem você é, respondeu ela, surpreendendo-o. Todo mundo sabe. À medida que se afastavam da praça, os murmúrios da multidão aumentavam. Meu Deus, venderam a menina para um negro. Isso não vai acabar bem. Alguém precisa fazer alguma coisa. Isaiah sentiu o peso dos olhares hostis como facas em suas costas. Sarah caminhou um passo atrás dele como se tivesse sido treinada para isso. Ao passarem pela taverna, Frank Holloway cuspiu no chão. $70 é um preço alto para algo que você não vai conseguir manter por muito tempo, Montgomery, provocou ele, alto o suficiente para todos ouvirem. Isaiah não respondeu. Ele continuou caminhando em direção à carroça estacionada nos limites da cidade, onde seu velho cavalo esperava pacientemente. Enquanto ajudava Sarah a subir, percebeu que ela tremia, não de medo dele, mas de algo pior, a expectativa do que estava por vir, baseada em tudo o que já havia suportado. Eu não vou te machucar, disse ele, baixo o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Você tem a minha palavra. Pela primeira vez, ela o olhou diretamente nos olhos. Seus olhos refletiam não apenas dor, mas também uma centelha de algo que Isaiah reconheceu imediatamente, a mesma determinação silenciosa que o mantivera vivo em um mundo que o queria morto. Por quê?
Ela perguntou simplesmente. Isaías não respondeu de imediato. Ele ligou a carroça antes de dizer, porque eu sei como é ser tratado como mercadoria. Enquanto a carroça se afastava da cidade sob o olhar hostil dos moradores, ninguém notou o pequeno objeto de metal que Sarah escondia dentro do sapato gasto, nem o breve olhar que ela trocou com uma figura nas sombras. Havia muito mais naquela jovem silenciosa do que qualquer um poderia imaginar, algo que mudaria para sempre o destino de Lakewood Springs. Se histórias de injustiça, preconceito e coragem improvável tocam seu coração, não deixe de se inscrever para descobrir como o aparente desespero de Sarah e a compaixão arriscada de Isaías desencadearão uma revolução que ninguém naquela cidade jamais esquecerá. A cabana de Isaías ficava a 6 milhas da cidade, isolada entre campos ressecados e uma pequena floresta de carvalhos. Quando chegaram, o sol já havia se posto, mergulhando a paisagem em sombras azuis. Sarah observou silenciosamente a propriedade, a estrutura modesta, mas bem conservada, o pequeno celeiro, o poço de pedra, cercado por um jardim devastado pela seca. É isso aí, disse Isaías, descendo da carroça. Não é grande coisa, mas é meu. Ninguém vai te incomodar aqui. Sarah permaneceu imóvel na carroça, com os olhos calculando distâncias, avaliando rotas de fuga como um animal acuado. Quando finalmente desceu, manteve-se a vários passos de distância dele. Há um quarto nos fundos, explicou Isaías. Era do meu filho, tem uma fechadura por dentro. A menção de um filho fez Sarah franzir a testa. Seu filho Jacó morreu com a mãe. Pneumonia 2 invernos atrás, respondeu Isaías com a voz desprovida de autopiedade. Ele tinha 5 anos. Dentro da cabine, uma lâmpada já estava acesa na mesa central, sinal de que alguém estivera lá recentemente. Sarah notou o detalhe e sua postura se enrijeceu instantaneamente. Espere aqui, disse Isaías. Percebendo a tensão dela, ele inspecionou rapidamente a casa antes de relaxar. Ruth estava ali. Ela deixou comida ao ouvir o nome. Sarah reagiu. Ruth Wilkins. A parteira? Isaiah assentiu, surpreso. Você a conhece? Ela fez o parto da minha mãe uma vez, respondeu Sarah evasivamente. A cabana era simples, mas organizada com meticulosa precisão. Livros perfeitamente alinhados em prateleiras improvisadas, uma mesa de cedro escurecida pelo tempo, mas polida até brilhar. Este não era o ambiente caótico de um homem derrotado, era o refúgio disciplinado de alguém que se recusava a desistir. Você pretende fugir esta noite, não é? Logou Isaías calmamente. Durante o jantar, Sarah congelou, o corpo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Eu não te culpo, continuou ele, mas há 3 homens patrulhando a floresta oriental. Caçadores de recompensas contratados pelo prefeito depois que 3 escravos escaparam da plantação Sullivan. Eu não sou escrava, retrucou Sarah. Não, não está, concordou Isaías, mas tente explicar isso para aqueles homens no escuro. Na manhã seguinte, Sarah encontrou a casa vazia e a porta destrancada. Ela não era uma prisioneira. Pela janela, viu Isaías trabalhando no jardim ressecado, tentando reanimar plantas mortas com água do poço. Enquanto procurava dinheiro ou objetos de valor pela casa, Sarah encontrou algo inesperado: um livro de leis federais marcado em vários lugares com anotações meticulosas. Ao lado havia cartas assinadas pelo professor Williams, da Universidade de Boston. Antes que pudesse investigar mais, ouviu cavalos se aproximando. 3 cavaleiros entraram na propriedade. Sarah reconheceu Frank Holloway, acompanhado por Walter Schmidt, e um terceiro homem, elegantemente vestido e com uma expressão calculadamente amigável. Isaiah largou a enxada e caminhou em direção a eles, de pé, o rosto impassível. Montgomery, disse Holloway com falsa cordialidade. Viemos apresentar o Sr. Davis, o novo juiz do condado. O homem alto curvou a cabeça em um cumprimento que não alcançou seus olhos. Sr. Montgomery, ouvi falar muito do senhor. Estamos realizando uma vistoria no imóvel, explicou o juiz Davis, para atualizar os registros do condado. Meus impostos estão pagos, respondeu Isaías. Sempre estão. Não se trata de impostos, interrompeu Schmidt com um sorriso malicioso. Trata-se de adequação. Terras improdutivas podem ser requisitadas para uso mais eficiente, elaborou Davis. Sarah observou o maxilar de Isaiah se contrair, embora sua expressão permanecesse neutra. Esta propriedade está registrada em meu nome desde 1869, com todos os documentos necessários. Os tempos mudam, Montgomery. Holloway riu. As leis mudam. Quando os homens finalmente foram embora, Sarah confrontou Isaiah. Eles querem a sua terra. Sempre quiseram, respondeu ele, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Ora, está praticamente arruinada pela seca. Isaiah hesitou.
porque há algo aqui que vale muito mais do que alguns acres de terra firme. Naquela tarde, Ruthie Wilkins chegou em sua carroça coberta. Ela era uma mulher negra de meia-idade, de porte imponente e olhar penetrante. Ela trouxe suprimentos, sementes e notícias. O novo juiz visitou 5 propriedades hoje, relatou ela enquanto examinava os hematomas de Sarah, tudo pertencente a negros ou imigrantes. Isaiah assentiu, como se apenas confirmasse suas suspeitas. E isto, Ruth entregou-lhe. Um envelope lacrado chegou hoje pelo telégrafo. Jenkins me pediu para entregá-lo discretamente. Enquanto Isaiah lia, sua expressão mudou para uma determinação fria. Sarah, ele chamou, preciso saber exatamente o que você ouviu nas reuniões do seu pai com o prefeito Marshall. O choque no rosto de Sarah foi momentâneo. Como você sabe disso? Por quê? Ruth interrompeu gentilmente. Você não é a primeira jovem que tentamos ajudar a escapar daquela família. Foi então que Sarah compreendeu que não havia comprado uma garota em um leilão cruel por compaixão aleatória. O objeto em seu sapato, uma pequena chave ornamentada, de repente pareceu infinitamente mais pesado. Meu pai guarda um livro vermelho trancado em sua mesa. Ela finalmente revelou. Registros de pagamento, nomes, datas. O prefeito Marshall está organizando algo grandioso, algo envolvendo o juiz Davis e terras ao longo do rio. Isaías e Ruth trocaram olhares. Seria por isso que o pai dela estava disposto a leiloá-la tão publicamente? Sarah assentiu, a primeira camada finalmente escapando. Já ouvi demais. Já vi demais. Na cidade corriam como rastilho de pólvora rumores sobre o homem negro que ousou comprar uma moça branca, sobre visitantes noturnos suspeitos em sua propriedade, sobre a proximidade da linha férrea que ligaria o condado às minas recém-descobertas. Ninguém notou o livrinho vermelho desaparecido da casa do Sr. Collins, nem as mensagens codificadas enviadas por telégrafo tarde da noite. O que os poderosos de Lakewood Springs não sabiam era que, às vezes, aqueles considerados invisíveis são os que enxergam melhor, e que a verdadeira revolução não começa com gritos, mas com sussurros nas sombras e planos tecidos por mãos que não têm nada a perder, apenas um futuro a reivindicar. 4 dias após a visita do juiz Davis, uma tempestade inesperada atingiu Lakewood Springs. Ninguém notou a pequena figura se movimentando nos fundos da prefeitura durante o caos, protegida de olhares indiscretos por uma capa escura. Sarah Collins, que todos presumiam estar confinada como propriedade de Isaiah Montgomery, havia se infiltrado no coração do poder local. A chave no sapato dela, roubada da mesa do pai semanas antes, finalmente encontrou seu destino na prefeitura. Enquanto isso, Isaías entrou no telégrafo completamente encharcado. Jenkins, o operador, com silenciosa compaixão pelos marginalizados, apenas assentiu. O fio está aberto para Boston, disse ele baixinho, deixando Isaiah sozinho com a máquina. Na manhã seguinte, o sol brilhava implacavelmente. O prefeito Marshall, o juiz Davis e 3 fazendeiros ricos se reuniram na taverna de Holloway, visivelmente tensos. Como assim desapareceu? Sibilou o prefeito, pálido como um fantasma. Documentos não desaparecem simplesmente. O armário estava trancado, respondeu o juiz, puxando nervosamente a gravata. Ninguém além de você tem a chave. Frank Holloway serviu mais uma rodada de uísque. E o negro, Montgomery? Eu sempre soube que aquele cara era encrenca. Impossível. Marshall dispensou. Ele jamais entraria na prefeitura sem ser notado. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, 6 cópias dos documentos roubados estavam sendo afixadas nas entradas da igreja, do mercado e da prefeitura. Ruth Wilkins, com a calma de alguém que realiza tarefas cotidianas, afixava os papéis que exporiam a conspiração. Um plano para desapropriar terras estratégicas antes do anúncio oficial da ferrovia. Quando os sinos da igreja tocaram às 10 horas, um trem especial chegou à pequena estação. 3 homens em ternos impecáveis desembarcaram, um representante da Continental Railroad Company, um oficial federal do Departamento do Interior e um repórter do Boston Globe. Eles foram recebidos por Isaías, que os conduziu pela rua principal, onde uma multidão já se aglomerava em torno dos panfletos. A agitação aumentou à medida que cidadãos comuns descobriam a magnitude da corrupção documentada no livro vermelho de Collins. É uma falsificação! Gritou o prefeito Marshall, aparecendo na porta da taverna. Mentiras fabricadas, incluindo sua assinatura em todas as páginas, prefeito, perguntou educadamente ao representante federal.
Ou talvez o mapa detalhando como você pretendia desviar a rota ferroviária original para beneficiar terras adquiridas ilegalmente seja falsificado. Walter Schmidt tentou escapar pelos fundos, mas encontrou o xerife bloqueando sua passagem. Você sabia? Perguntou Schmidt, incrédulo. Nem tudo, respondeu o xerife, mas o suficiente para não parar. O que está acontecendo? A multidão estava aumentando. Rostos que normalmente desviariam o olhar de Isaiah agora o encaravam com uma mistura de choque e respeito relutante. Mas a verdadeira surpresa veio quando Sarah saiu da igreja. Acompanhada pelo reverendo Thornton, anunciou a jovem. O reverendo, correndo grande risco pessoal, forneceu provas cruciais de crimes que afetam todos os cidadãos dessa cidade. Sarah se manteve firme, seus olhos encontrando o olhar furioso do pai que acabara de chegar. Você! Collins rosnou, avançando em sua direção. Eu não faria isso, interrompeu o policial federal. Sua filha já nos forneceu detalhes suficientes sobre como você e o prefeito falsificaram documentos de propriedade de pelo menos 7 famílias nos últimos 2 anos. Um telegrama foi entregue publicamente ao juiz Davis. A Ordem dos Advogados de Massachusetts tem grande interesse em descobrir como um homem expulso por má conduta judicial está agora servindo como juiz em outro estado, observou o repórter. Você não pode fazer isso, sibilou o prefeito, olhando freneticamente ao redor. Esta cidade me pertence. Pertenceu, corrigiu o representante da ferrovia. A Continental Company está particularmente interessada em descobrir como nossos planos confidenciais vazaram prematuramente. O caos que se seguiu foi meticulosamente documentado. A tentativa frustrada de fuga do prefeito, a confissão desesperada de Holloway, os gritos furiosos de Collins enquanto os policiais confiscavam o livro vermelho de sua casa. O momento mais extraordinário aconteceu quando Sarah confrontou o pai publicamente. Você me vendeu, declarou ela sem pestanejar como se eu fosse menos que humana. Assim como você vendeu a dignidade desta cidade. Collins, encurralado, revelou a extensão de sua crueldade. O que você esperava? Sua mãe fugiu porque não suportava olhar para você, a lembrança viva do nosso erro. Você nunca valeu o ar que respirou. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz calma de Isaías. Cada pessoa nessa praça vale exatamente o mesmo, Sr. Collins. Esta é a verdade que você tentou provar. Não há preço para a dignidade humana. À medida que os conspiradores eram presos, a turbulência só aumentava. Alguns exigiam justiça imediata, outros, incluindo alguns que antes desprezavam Isaías, agora buscavam se associar à vitória moral. Poucos notaram a conversa tranquila entre o representante da ferrovia e Isaías, ou como o agente federal examinou cuidadosamente as escrituras de Montgomery. Ninguém notou o olhar trocado entre Ruth e Sarah quando a repórter pediu para entrevistá-las. A cidade havia sido abalada até os alicerces, mas uma pergunta permanecia no ar, sussurrada nos cantos da praça enquanto a multidão se dispersava. Como um homem negro e uma jovem que haviam sido vendidos conseguiram não apenas sobreviver, mas também derrotar os homens poderosos que controlavam todos os aspectos daquela sociedade? A resposta estava escrita nos papéis expostos, nas cartas trocadas com Boston e no plano que havia começado muito antes do leilão, um plano cujas sementes haviam sido plantadas anos antes, quando um professor universitário conheceu um ex-escravo determinado a mudar o mundo, uma letra de cada vez, 6 meses após o dia que mudou, Lakewood Springs para sempre. O sol nasceu sobre uma cidade transformada. A estação ferroviária, antes apenas um projeto usado para manipulação, agora se erguia real e imponente nos limites da propriedade de Isaiah Montgomery. Suas terras, longe de serem confiscadas, haviam se tornado o centro da nova rota comercial, uma decisão tomada pela Continental Company após a descoberta de que a rota original proposta pelo prefeito Marshall atravessaria terras instáveis. A modesta cabana de Isaiah agora dividia espaço com uma escola. O que começou como aulas improvisadas para 3 crianças negras, rejeitadas pelo sistema educacional da cidade, rapidamente se transformou em uma instituição que atraiu famílias de comunidades vizinhas. Sarah Collins, ou melhor, Sarah Montgomery, como passou a ser conhecida após uma cerimônia de casamento simples realizada pelo reverendo Thornton, ministrava as aulas com a mesma determinação silenciosa que havia derrubado um império de corrupção. Nunca imaginei que daria aulas, comentou ela certa tarde, observando os 20 alunos, negros, brancos e imigrantes, sob a grande árvore que lhe servia de sala de aula. Nos dias quentes eu era sempre a menina que mal conseguia levantar os olhos quando alguém falava com ela.
Isaiah, que estava construindo novas mesas para a sala principal, sorriu. Eu sempre soube que você tinha fogo dentro de si. Você só precisava de ar para respirar. O ex-prefeito Marshall estava cumprindo pena na penitenciária estadual, condenado por fraude e extorsão. O juiz Davis, sem máscara, fugiu no meio da noite, mas rumores diziam que ele havia sido preso em Chicago sob um nome falso. Frank Holloway havia perdido sua taverna para credores e agora trabalhava como estivador em um rio distante. Quanto ao pai de Sarah, Collins, a humilhação pública levou a um declínio que o transformou em uma sombra do homem que um dia foi, agora vivendo dos favores de uma figura patética que todos evitavam. Recebemos uma resposta de Benson, anunciou Ruth Wilkins durante o jantar semanal que reunia o grupo principal responsável pela transformação da cidade. Jenkins, o telegrafista, e o xerife Jensen, que finalmente encontrou a coragem de estar do lado certo da história, completavam o grupo. Benson, o professor da Universidade de Boston, que anos antes reconhecera a genialidade jurídica de um ex-escravo autodidata, disse buscando entender seus direitos. O mesmo homem que sugerira que Isaiah comprasse aquele pedaço de terra específico, aparentemente sem valor décadas antes da ferrovia, tornou-se realidade. Ele aceita nossa proposta de expandir o projeto educacional, continuou Ruth. 15 bolsas de estudo para jovens daqui, 15 vidas transformadas, murmurou Sarah, com a mão tocando inconscientemente a pequena cicatriz no pulso, um lembrete de uma vida passada que parecia pertencer a outra pessoa. No dia seguinte, quando o primeiro trem comercial chegou oficialmente à estação de Lakewood Springs, houve uma pequena cerimônia. O novo prefeito, um empresário honesto eleito após uma eleição especial, proferiu palavras de progresso e renovação. Mas todos os olhares estavam voltados para os Montgomerys, discretamente parados ao lado. É graças a você, sussurrou uma senhora idosa para Sarah, a mesma senhora que desviara o olhar ao vê-la na rua. Meses atrás, meu filho conseguiu um emprego na estação. Nunca teriam aceitado um garoto como ele antes. O filho dela, um jovem com uma perna mais curta que a outra, acenava alegremente do outro lado da plataforma, vestindo seu uniforme ferroviário, com orgulho. Não fizemos isso sozinhos, respondeu Sarah, sorrindo genuinamente. É isso que eles não entendem sobre justiça, explicou Isaías mais tarde, enquanto caminhavam para casa sob o céu alaranjado do entardecer. Não se trata apenas de punir os culpados, trata-se de construir algo melhor. Sobre as ruínas, Sarah parou, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles, as luzes começando a piscar nas janelas. Quando eu estava naquela plataforma sendo vendida como um animal, tudo o que eu queria era vingança, ela confessou. Eu queria que todos sofressem como eu. Isaiah assentiu, compreendendo. E agora? Agora eu entendo que a verdadeira liberdade não é apenas quebrar correntes, é construir uma mesa onde todos possam se sentar. Ela olhou para o homem que arriscara tudo por ela, não por pena, mas por princípios. Tentaram nos convencer de que não víamos nada, que eu era apenas uma mercadoria e você, apenas um intruso nesta terra. E acabamos provando que nosso valor nunca esteve à venda, acrescentou Isaías. No horizonte, as torres da nova estação ferroviária destacavam-se contra o céu flamejante, símbolo de uma economia que agora beneficiava a todos, não apenas aos poderosos. Nas salas de aula, mapas e livros prometiam futuros inimagináveis apenas alguns meses antes. E na prefeitura, onde esquemas de exploração haviam sido tramados, um conselho diverso agora se reunia semanalmente para discutir melhorias na comunidade. Nenhum deles poderia prever como aquele ato desesperado em uma praça empoeirada, um homem negro comprando uma jovem em um leilão, se tornaria a faísca que não apenas acenderia a corrupção estabelecida, mas também acenderia um fogo que agora iluminava centenas de vidas. A verdadeira revolução, Isaiah costumava dizer aos seus alunos, não é derrubar muros, mas construir pontes onde antes só havia abismos numa sociedade construída sobre divisões. Isaiah e Sarah provaram que a verdadeira dignidade humana transcende raça, classe e circunstância, que quando pessoas consideradas inferiores se recusam a aceitar as limitações impostas por outros, mundos inteiros podem ser transformados. Eles tentaram nos destruir, Sarah dizia aos novos alunos no primeiro dia de aula, mas se esqueceram de que às vezes coisas quebradas refletem luz de maneiras que coisas inteiras jamais conseguiria.
Se histórias de transformação social, coragem diante da injustiça e o triunfo do espírito humano sobre sistemas opressores tocam seu coração, inscreva-se no canal para mais narrativas que nos lembram de uma verdade eterna. O valor de uma pessoa nunca pode ser definido por quanto os outros estão dispostos a pagar por ela, mas por quanto ela está disposta a lutar por aquilo em que acredita.